Paulo, boa tarde para você, obrigado pela gentileza aqui da sua disponibilidade. Ô Paulo, temos aí um momento de dólar em desvalorização no mundo inteiro, estamos na véspera de um movimento do Fed, provavelmente de redução dos juros. Esses dois movimentos influenciam o que está acontecendo com o ouro? Boa tarde, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Sim, claro que influenciam, todo o movimento do Fed de decisão de juros sempre influencia a maioria dos ativos que são negociados na Bolsa, né? Vamos lembrar que o ouro ele é um deles e principalmente é um daqueles que é visto com uma reserva de valor também do mercado. Então, a gente deve ver o mercado observando fortemente isso, mas o ouro ele está em uma alta em virtude de um outro pano de fundo que não só o curto prazo também, né? E, Paulo, ao mesmo tempo temos um cenário de incertezas aí, né? O tarifaço, guerras, aí entra o lado de Porto Seguro do ouro, sendo forte também por essa razão? Perfeito. É claro que o ouro ele é visto sempre como um ativo de proteção, seja em ambientes de guerra ou de crise, porque ele é uma referência de valor mundial global, né? Enquanto as moedas e até mesmo os ativos, outros ativos que são negociados no mercado financeiro, muitas vezes nesses momentos podem perder um pouco a referência e tem um componente ali mais de risco do que pode acontecer no futuro. Então, ele se beneficia disso. Agora, curioso até esse assunto aqui a gente está falando hoje mesmo na iHub a gente estava dando uma olhada em alguns indicadores e o que chamou a atenção na reunião que a gente fez foi que as reservas dos bancos centrais agora estão superando o que os bancos centrais têm de reservas em US Treasuries. Então, isso aconteceu pela última vez lá para 1980, então é um fato histórico que tem acontecido. Isso já vem acontecendo de uns 5 anos para cá, então não é só por causa de Trump ou de uma guerra, que enfim, não é tão pontual assim, né? A gente vê umas sucessivas guerras acontecendo, mas também o que vem acontecendo é uma desconfiança, né, quanto às moedas fiduciárias mundo afora. Então não só o dólar, mas também o ouro, muito por uma questão de expansão quantitativa, que foi implementada nas duas principais crises que a gente teve, tanto em 2008 como também depois da Covid, como também a expansão fiscal dos governos gastando muito e estarem com uma dívida muito alta. Então, vamos lembrar que não é só o Brasil que está com problema de dívida, os Estados Unidos também tem déficit. Na Europa, você tem uma série de países que têm déficit e você não vê uma solução num horizonte de médio prazo, pelo menos, para essa questão. Então, essa impressão de moeda, vamos chamar assim, desenfreada ao longo do globo, é o grande pano de fundo que está deixando o ouro como a grande reserva de valor voltando ao jogo, né? Porque você até citou o Bitcoin ele não é reserva de valor, pelo menos ainda, para bancos centrais. Ele fica muito mais nas operações mais de varejo, alguns investidores institucionais até estão começando a entrar nesse jogo, mas o Banco Central que quer ter uma reserva de verdade, ele vai no ouro. E isso a gente vê cada vez mais acontecendo, que é um ativo que é milenar, né? Ele é mais antigo que qualquer moeda que a gente tem hoje e acaba sendo ali uma grande âncora de estabilidade nesses momentos de incerteza, mas principalmente de perspectiva de inflação mundial, que é o que vem acontecendo nos últimos anos. Porque vamos lembrar que fiscal desarranjado e expansão quantitativa promovida pelos bancos centrais, também que agora ele tem aumento de juros, mas ainda foi muito expandido, geram inflação, que é o que a gente está colhendo hoje, e o ouro é um ativo anti-inflacionário. Então, por isso, ele tem sido utilizado como reserva de valor, não só por bancos centrais, mas também investidores institucionais e um pouco até no varejo, a gente enxerga. Paulo, você está listando aí vários fatores que explicam essa alta do ouro, batendo sucessivos recordes, e nenhum desses fatores vai desaparecer amanhã, semana que vem, mês que vem. Ou seja, a gente pode entender que a tendência de alta do ouro, ela persiste ainda por algum tempo? Sim, é claro que sempre quando você começa a atingir topos, é natural no mercado financeiro você sempre tem ajustes, né? Mesmo movimentos de alta acontecem em ondas. Então, isso é natural, de comportamento de preços de ativos, você ter alguma realização em algum momento. Mas é correto o que você falou, enquanto a gente não tiver algum endereçamento na questão fiscal dos países, e principalmente até esse acirramento de tensões entre comércio exterior e tudo mais, né, o dólar meio que perdeu um pouco da sua hegemonia, a gente deve ver ainda o ouro bastante forte, né? Então, isso é claro que
Vamos lembrar que o ouro faz movimentos, às vezes, muito prolongados. Então, se ele faz uma alta, essa alta ela pode durar um tempo. Quando ele fica de lado também, ele já chegou a ficar 20 anos de lado, sem valorizar nada, sem acontecer nada. Então, essa é a única coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? Ele, em alguns momentos, ele acaba servindo, e pelo menos como você citou, num horizonte de médio prazo, a gente não vê essa situação se resolvendo, mas o mercado e o mundo giram e giram rápido, né? Então, vamos ver o que pode acontecer. O próprio presidente Trump, pelo seu estilo imprevisível e instável, acaba favorecendo o ouro também para quem quer segurança? Olha, qualquer componente de instabilidade, de um pouco de instabilidade, acaba beneficiando, como eu falei, ativos que são vistos como porto seguro. Então, nesse sentido, sim. Agora, dizer que é o Trump que é o causador desse movimento, aí eu acho que é um certo exagero, porque como eu expliquei, o pano de fundo ele é muito mais complexo, né? Porque se fosse só isso, em algum momento vai trocar presidente e tudo bem, e aí a coisa continua a andar. Agora não é. Né? Qualquer presidente que for assumir, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer outro país do mundo desenvolvido e até mesmo nos subdesenvolvidos, né? Nos emergentes, que é o caso do Brasil, vão ter que resolver essa questão de inflação, de desarranjo fiscal, e aí, enquanto isso, o dólar ele deve continuar sendo visto como reserva de valor. Paulo Cunha, CEO da iHub Investimentos. Obrigado, Paulo, pela sua análise aqui. Uma boa tarde para você. Obrigado a vocês, uma boa tarde e até a próxima. Até, valeu.